Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nessa quarta-feira, às 15 horas, na Fazendinha, em São Paulo. Esse jogo tem transmissão do Sport TV, é a última rodada do Brasileirão Feminino. A primeira fase vai ser encerrada agora, o campeonato para a Copa América e retorna já nas quartas de final. E essa é uma partida que vale muito para as duas equipes. Vale mais para o Corinthians, mas vale bastante para o Cruzeiro também. E é disso que a gente vai falar no pré-jogo de hoje. Bom, vamos começar falando do nosso adversário. Eu costumo gostar de começar falando do adversário. E no caso do Corinthians, o Corinthians é uma equipe que cresceu ao longo da competição e que eu acho que dá para a gente dizer que hoje vive o seu melhor momento na temporada. As Brabas passaram um momento de instabilidade ali no início do ano, avançaram até a final da Supercopa do Brasil, foram derrotadas nos pênaltis para o São Paulo, mas vinham sendo muito criticadas pelas suas performances, e assim o foi durante a primeira parte do Campeonato Brasileiro também. A torcida chegou a questionar bastante não só o trabalho do Piscinato, que foi um treinador que mexeu bastante no time, tá? Tanto em termos de sistema quanto em termos de peças, mas criticou também bastante as suas jogadoras, assim. Então não era incomum você encontrar torcedores do Corinthians questionando até mesmo o nível de envolvimento das atletas do Corinthians com a temporada atual da equipe. Fato é que já tem algumas semanas que o Corinthians se recuperou, tanto em termos de performance como em termos de resultado. Eu, particularmente, até acho que essa crise do Corinthians, assim, ela foi um pouco intensificada, porque acho que as coisas que acontecem no Corinthians, elas sempre são superdimensionadas. O Corinthians tem uma derrota no Campeonato Brasileiro, então, assim, mesmo quando oscilou em performance, normalmente entregou resultado. E acho que a oscilação de performance foi perfeitamente normal. É um Piscinato que estava tentando encontrar um time. O Corinthians não teve uma reformulação de elenco tão profunda quanto a nossa, mas teve sim mudanças entre chegadas e saídas. É um elenco muito qualificado, em que é difícil jogar todo mundo ao mesmo tempo, e o Piscinato claramente estava tentando encontrar a melhor forma e o melhor encaixe desse time. Não sei se já encontrou, né, na cabeça dele se é isso mesmo, mas fato é que o Corinthians vem nas últimas semanas fazendo grandes apresentações. Na última rodada fez um grande jogo e teve uma vitória muito contundente diante do Internacional. Foi um 5-0, assim, absolutamente justo, de muito controle da equipe corintiana. Talvez tenha sido a melhor performance do Corinthians na temporada até aqui. E, obviamente, vem muito confiante para esse jogo contra o Cruzeiro. Jogando em casa, o Corinthians deseja e precisa vencer. Isso é porque o São Paulo, que está em terceiro lugar hoje, se vencer o seu jogo, provavelmente vencerá. Enfrenta um adversário que já não tem lá tantas pretensões no campeonato. Passará o Corinthians na tabela, então para o Corinthians só a vitória interessa para a manutenção dessa segunda colocação, e além da manutenção dessa segunda colocação, significaria encostar de vez no Cruzeiro, né? A diferença cairia só para 2 pontos, e como eu venho falando aqui nos últimos vídeos, o regulamento do Campeonato Brasileiro Feminino ele é um pouco diferente, então a pontuação segue contando também no mata-mata. Então, se o Corinthians encosta agora, eventualmente, dependendo de como forem as campanhas aí nas quartas, nas semis, e se essas duas equipes chegam na final, o Corinthians poderia definir em casa, né? Então, quem define em casa está sempre baseado ali no primeiro colocado geral, na melhor colocação geral, na realidade. Então, para o Corinthians é muito importante nessas duas frentes, assegurar a segunda colocação do campeonato, porque cair para terceiro significa mexer no chaveamento do Corinthians, e também para diminuir essa distância para o Cruzeiro, visando, caso o Cruzeiro tropece ali na frente, o Corinthians passar a ter a vantagem de definir em casa, de repente, numa eventual final entre essas duas equipes, o jogo final ser na Neoquímica Arena e não no Mineirão. Sobre o Corinthians que vem a campo, o Corinthians tem um elenco, assim, muito profundo, com muitas opções. Normalmente, quando você vai assistir um jogo do Corinthians e você olha para o banco de reserva, sempre tem jogadoras muito interessantes, então o Piscinato tem muito material humano para trabalhar, e aí a ver como ele monta o time diante do Cruzeiro. Nas duas últimas partidas ele foi com uma linha de 3, não me surpreenderia se ele mantivesse esse desenho de time, até porque teve êxito, né? Venceu o Flamengo da Rosana, que acho que não tinha perdido ainda, né, até esse momento diante do Corinthians, e num jogo em que para mim o Corinthians foi muito dominante na maior parte do tempo, e venceu de forma extremamente contundente, avassaladora o Internacional. Então, me parece que até por uma questão de coerência, né, de dar sequência àquilo que está dando certo, eu me surpreenderia muito se ele fosse de uma forma diferente para esse jogo contra o Cruzeiro. E ele mexeu em peças, né, nessa linha de 3, a ver quem joga, quem inicia contra o Cruzeiro. Essa linha de 3 que começou contra o Inter chama atenção por ser uma linha de 3 bastante baixa, né? As atletas têm ali na média de 1,65 de altura, então a título de comparação, a Lelê é mais alta que elas, sem contar as nossas zagueiras, né? Então acho que pode ser, inclusive,
um ponto para a gente tirar alguma vantagem ali na bola aérea, que tem sido uma certa deficiência dessa equipe do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Se por vezes não necessariamente sofre gols dessa forma, parece muito frágil para se defender de bolas aéreas. Então, como é uma valência do Cruzeiro, eu acho que pode ser interessante. Nesse jogo contra o Inter, a Day Rodrigues, que é uma excelente meio-campista do Corinthians, não jogou. E eu acho que ela vai voltar para esse jogo contra o Cruzeiro. Ele foi com Duda Sampaio e Yaya, dispensa apresentações, né? Mas a temporada da Yaya não tem sido aquela temporada que a gente, quando fala o nome dela, vem à mente, né? Acho que ela vem fazendo uma temporada em que ela oscila um pouco, e a Day Rodrigues tem feito uma temporada muito mais contundente, e acho que para ser meio que essa camisa 5, essa figura de primeira volante, essa proteção ali à zaga, tem entregado um pouco mais. Então, não me surpreenderia se ela retornasse para esse jogo. E falando da Duda Sampaio, é uma jogadora que tem convivido com dores. Ela, inclusive, tem sido poupada de algumas partidas. Eu cheguei a achar que ela não jogaria contra o Inter, mas jogou e talvez tenha feito a melhor partida dela aí na temporada com a camisa do Corinthians. Está convocada para a Copa América, então acho que a presença dela ou não depende muito desse quadro de dor, né? Por ter jogado contra o Inter, eu estou imaginando que vai jogar contra o Cruzeiro também. Mas é sempre um asterisco porque ela tem convivido com essas questões. E aí tem também o possível retorno da Johnson, né? A Johnson não jogou contra o Inter porque estava suspensa. Então, ela é mais uma opção para o Piscinato, e aí não sei se ela já começa o jogo ou se ela vem do banco. O fato é que é sempre muito impactante, né? Como eu falei, o Corinthians tem peças, assim, muito interessantes em todos os setores, em que, independente de quem inicia, normalmente, quando você olha para o banco de reservas, tem jogadoras de altíssima categoria para entrar e para mudar uma partida. Então, essas são as opções aí do Piscinato, que eu acho que vale mais a pena falar, independentemente de quem entrar em campo. Acho que é um Corinthians muito forte e que tende a buscar o resultado desde o primeiro minuto, né? O Corinthians precisa muito da vitória, e eu acho que só a vitória interessa para o Corinthians a nível de tabela, e pensando em um São Paulo que provavelmente vai vencer o seu jogo. Para o Corinthians, até o empate é ruim. Então, acho que é um time que vai tentar ser muito dominante, que vai tentar tomar as rédeas e o protagonismo do jogo, e aí cabe ao Cruzeiro tirar vantagens disso, né? Acho que o nosso time é um time que tem uma ótima capacidade de marcar alto, de ser intenso nesse sentido, de forçar o erro do adversário e recuperar essa posse de bola num setor bem perigoso, né? Acho que se a gente tiver numa tarde feliz, um time compacto, bem encaixado no momento defensivo, acho que a gente tem tudo para conseguir tirar vantagens, obviamente sem abdicar de jogar, né? Mas sendo muito forte nesses momentos também em que o Corinthians tiver a bola, para conseguir marcar bem as linhas de passe, conseguir não dar tempo e espaço, principalmente para as meias do Corinthians, né, pensarem o jogo, e aí, a partir disso, retomar essa posse e construir as nossas jogadas. Acho que a gente tem boas possibilidades, bons caminhos por aí, e, obviamente, se confirmar essa linha de zaga mais baixa do Corinthians, aproveitar bastante a bola parada, a bola aérea, para tentar machucá-las, porque é uma valência que a gente tem, e acho que a gente pode tirar vantagens nessa questão também. Sobre o Cruzeiro e o time que vai a campo, eu imagino força máxima diante do Corinthians. Acho que até pela performance e pelo resultado diante do Sport, me surpreenderia muito se o Jonas escolhesse fazer qualquer tipo de teste nesse momento. Então, acho que não vai fugir muito da estrutura de time que a gente já tem visto. Eu tenho uma dúvida só, se a Isabela joga na linha de zaga, como ela vem jogando a maior parte do Campeonato Brasileiro e da temporada com o Cruzeiro, ou se ela joga como ala pela direita, que é algo que ele fez nas últimas 2 partidas em que ela entrou como titular, ali diante do Palmeiras, fora de casa, e também do 3B no Gregorão. E aí, a depender de onde ele colocar a Isabela, você tem alguma alteração no time, né? Caso ela vá de ala pela direita, eu acho que a Ambrosio ganha a vaga dela na zaga. Não tenho informação, é baseado nas escolhas que ele fez aí ao longo da temporada. E caso ele escolha a manutenção dela nessa linha de zaga, acho que a Letícia Alves ganha a vaga dela ali na ala pela direita, porque imagino que a Marília vai de dupla de ataque com a Lelê. A Marília que também fez essa ala direita ao longo da temporada. De resto, não vejo muitas alterações, tá? Camila, Paloma, Haas, Gisele na esquerda, o trio de meio campo, Bedóia, Pri, Gabi Soares, e lá na frente, a Marília que eu citei e a Lelê. Não vai fugir disso, acho que só se tiver algum problema mesmo físico, alguma questão nesse sentido. De resto, é a força máxima do Cruzeiro nessa temporada, então me surpreenderia muito se a gente fosse de alguma maneira diferente, e também acho que não vai mudar sistema. É o 3-5-2, é como esse time construiu essa campanha tão espetacular, histórica no Campeonato Brasileiro até aqui. Campanha essa que é muito importante, que garante que as quartas de final serão definidas no Mineirão, mas que não garante que, se o Cruzeiro avançar nas próximas etapas, ele vai necessariamente definir em casa, né?
Aliás, seja no Mineirão ou no Independência, isso ainda está para ser confirmado. Então, por isso, é importante demais para o Cruzeiro, nesse jogo, tirar pontos do Corinthians. E aí, é óbvio que a vitória seria o melhor dos cenários, eu acho que até do ponto de vista anímico, né? Qualquer equipe que vai a São Paulo e vence o Corinthians, eu acho que isso, a nível de confiança, é muito importante para qualquer grupo, em especial para o Cruzeiro, que não começou o campeonato sendo levado como um dos sérios candidatos ao título, foi construindo isso ao longo da campanha, venceu a Ferroviária, venceu o Palmeiras, se credenciou, eu acho que aos olhos de muitos, a ser encarado com bastante seriedade, e agora vai para mais um confronto desse quilate, né? Então, acho que se você consegue vencer o Corinthians, é o cenário ideal. Mas um empate também não é de se jogar fora, até porque tirar pontos do Corinthians nesse momento é muito importante. Impedir que o Corinthians chegue mais perto da gente. E aí, como eu falei, o empate do Corinthians nesse jogo com a gente, combinado com uma vitória do São Paulo, faz até com que o Corinthians caia uma posição na tabela. Então, acho que o pensamento do Cruzeiro tem que ser muito esse: ir a São Paulo e não perder o jogo. Obviamente que a vitória é sempre melhor, mas a gente está falando de um adversário que é extremamente qualificado, então um empate também já seria bem interessante, e acho que até para a gente estar falando nesses termos, mostra que é um jogo meio que de mata-mata nessa primeira fase, né? A sensação que eu tenho é que o mata-mata já começou. Eu ouvi algumas amigas minhas falando sobre isso em relação a esse jogo, e ouvi de torcedoras do Corinthians a mesma coisa. Então, eu acho que esse jogo tem um pouco desses contornos, e aí, pela parte do Cruzeiro, eu acho que cabe muita maturidade para saber jogar o jogo, e acho que o Cruzeiro já demonstrou isso ao longo dessa temporada. A última impressão é muito ruim, acho que o resultado e a performance diante do Sport é muito frustrante, mas ela não define o que foi a temporada do Cruzeiro até aqui. E se a gente citar principalmente esses jogos, a gente antes do Sport enfrentou o 3B, que é uma equipe de parte de baixo da tabela, né, que briga na zona de rebaixamento. O Cruzeiro foi muito dominante naquela partida e era o esperado mesmo, né? Acho que uma performance muito dominante diante de um adversário desse nível sempre vai ter um asterisco, mas antes disso o Cruzeiro teve vitórias muito contundentes diante da Ferroviária em casa e do Palmeiras fora. Foram jogos de características diferentes, mas que o Cruzeiro soube jogar, soube se impor. O jogo contra o Palmeiras, eu acho que do ponto de vista do momento defensivo, foi um jogo quase que perfeito do Cruzeiro. Se você pegar as estatísticas, assim, gols esperados do Palmeiras não chega a um, porque o Cruzeiro se defendeu extremamente bem, um nível de entrega física e tática absurda das atletas, e que talvez se a gente tivesse sido um pouquinho mais feliz no último terço, o resultado poderia ter sido até mais elástico. Contra a Ferroviária nem se fala, acho que foi um jogo muito dominante do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, jogando com muita convicção, com muita coragem o tempo inteiro no campo do adversário, sem se importar com quem estava do outro lado, e construiu aquela vitória por 3-1 naquela noite muito especial no Castor. Por mais que esse último jogo esteja muito fresco na memória diante do Sport, a gente não pode esquecer o que essa equipe, algumas semanas atrás, já construiu diante de adversários que brigam pelo mesmo campeonato que o Corinthians. E aí, se a nossa equipe tiver a capacidade de entrar com esse mesmo nível de concentração, se a estratégia da comissão técnica for bem traçada e bem executada pelas atletas, e se tecnicamente a gente estiver numa tarde feliz, não tem porquê a gente imaginar que o Cruzeiro não possa fazer um jogo de igual para igual com o Corinthians. Acho que o favoritismo é do Corinthians, porque precisa demais do resultado, e por jogar em casa e pelo momento que vive, vai com tudo para essa vitória, mas acho que a gente é um adversário hoje muito chato de ser enfrentado. Então, se o Cruzeiro estiver numa tarde inspirada, e estiver concentrado no jogo, focado naquilo que precisa fazer, eu acho que a gente tem condições de fazer um grande jogo e de buscar um grande resultado. Que, para mim, né, na minha opinião, um grande resultado é buscar pontuação nesse jogo, é machucar o Corinthians nesse sentido, tirar pontos do Corinthians. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo nessa partida. E a verdade é que chegou num ponto da temporada em que eu não duvido do time do Cruzeiro. Acho que essa equipe já me mostrou o suficiente até aqui para que eu entenda que ela tem capacidade técnica, tática, física, maturidade para buscar resultados importantes, mesmo em circunstâncias adversas. E aí, obviamente, é um grande teste, né? É esse nível de adversário que a gente quer enfrentar. E quando o campeonato retornar, todos os jogos vão ser nesse nível de dificuldade. Então, é importante que a gente já comece a esfregar as mãos, né, e a acostumar com esse tipo de confronto. Expectativa de um grande jogo, de um jogo muito difícil, mas muito difícil para as duas equipes. Acho que hoje é um confronto bastante equilibrado. Estou bastante curiosa para ver como o Cruzeiro vai se comportar. Confiante de que a gente pode sim fazer um grande jogo diante do Corinthians e arrancar pontos lá na Fazendinha. Então é isso, Corinthians e Cruzeiro, quarta-feira, 15 horas, transmissão do Sport TV. Se Deus quiser, estarei aqui no pós-jogo para falar de uma vitória ou de um empate, porque eu sou humilde, do Cruzeiro diante do Corinthians. Até lá!